That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Rodrigo, eu tava pensando aqui. A gente já falou de buraco negro algumas vezes no nosso programa e esse é um assunto que sempre fascina todos que ouvem. Sem dúvida, Marco. Eu acho que o motivo é justamente o fato do buraco negro ser tão misterioso, tão fascinante, desde os estelares aos supermassivos. Podemos dizer, talvez, que os buracos negros são os rockstar da astronomia. Mas olha só, tem um primo dele que é igualmente bizarro e incrível, mas que às vezes fica um pouco na sombra. E você tá falando das estrelas de nêutrons, é claro. E é exatamente isso que a gente vai mergulhar nos ecos do universo de hoje. Porque se os buracos negros são os enigmas cobertos por um véu, as estrelas de nêutrons são os laboratórios cósmicos escancarados, nos mostrando a matéria nas condições mais extremas possíveis. É isso. As estrelas de nêutron são o resultado do colapso de estrelas supermassivas, aquelas com uma massa inicial maior que umas 8 vezes a massa do Sol. Eu vou tentar sintetizar aqui para o nosso ouvinte a receita de bolo para se criar uma estrela de nêutrons, beleza? Quando as estrelas supergigantes chegam ao fim da vida do ciclo de evolução estelar, logo depois de queimar todo o combustível, o núcleo dessa estrela colapsa e as camadas externas são ejetadas numa explosão de supernova, como a gente já ouviu no Ecos da semana passada. E o que sobra depende da massa desse núcleo. Se ela tiver umas 3 vezes a massa do Sol, vira uma estrela de nêutrons. Se for mais pesado que isso, aí sim vira o tão formoso buraco negro. É um nascimento explosivo com uma das maiores explosões do universo. E o que sobra é algo alucinante. Pensa comigo, você pega uma estrela com mais massa que o Sol e comprime tudo isso numa esfera com o diâmetro de uma cidade, tipo a cidade de São Paulo. A densidade disso é algo que o nosso cérebro tem muita dificuldade de compreender. Exato. Imagina só, ouvinte, as estimativas são de que uma única colher de chá desse material, das estrelas de nêutron, pesaria algo em torno de 1 trilhão de quilogramas aqui na Terra. É a matéria mais densa do universo que podemos observar diretamente, muito diferente dos buracos negros, que têm o horizonte de evento e não deixam a gente ver o que tem lá dentro. E por que elas se chamam estrelas de nêutrons? O nome é bem descritivo. A gravidade do núcleo é tão poderosa que ela consegue esmagar os átomos. Lembram dos conceitos de atomística, né, ouvinte? Podemos usar um modelo que considera um núcleo com prótons e nêutrons no centro e a eletrosfera externa com elétrons. E entre o núcleo e a sua eletrosfera há um imenso espaço vazio. Os prótons, que têm carga positiva, e os elétrons, que têm carga negativa, são literalmente fundidos na estrela, se combinando para formar nêutrons, que são de carga neutra. A estrela vira basicamente um núcleo atômico gigante, com o tamanho de uma cidade. É um estado da matéria que a gente não consegue reproduzir em nenhum laboratório da Terra. E apesar de não produzirem mais calor por fusão nuclear, como as estrelas comuns, elas são feridas incandescentes do universo. Elas se formam incrivelmente quentes, com temperaturas na superfície chegando a centenas de milhares de graus. O telescópio Hubble, no ano de 1997, deu a primeira olhada direta numa dessas estrelas isoladas, olhando na faixa da luz visível, e confirmou que a superfície tinha cerca de 670 mil graus Celsius. Para efeitos de comparação, o nosso Sol tem meros 5.500 graus Celsius na superfície. É um verdadeiro forno cósmico, mas a temperatura não é a única coisa que impressiona. Essas estrelas também são campeãs de rotação. Lembra daquela lei de conservação de momento angular que provavelmente você viu ou às vezes nem tanto prestou atenção na época do ensino médio? É a mesma coisa que faz uma patinadora girar mais rápido quando fecha os braços. Quando o núcleo da estrela colapsa, seu raio diminui drasticamente e a rotação acelera de forma absurda. E esse aumento é realmente extremo. Há estrelas de nêutrons girando centenas de vezes por segundo. Ou seja, um objeto com massa comparável à do Sol
pode completar uma volta em poucos milissegundos. E olha só, ouvinte, aquela lei da física da conservação do momento angular, estudada lá no ensino médio, valendo da patinadora do gelo até os remanescentes estelares mais densos conhecidos. É a importância das aulas de física. Além disso, algumas das estrelas de nêutron, que a gente chama de pulsares, emitem feixes de radiação pelos seus polos magnéticos. Como o eixo de rotação não está alinhado com o eixo magnético, esses feixes varrem o espaço como faróis cósmicos. Nós aqui da Terra detectamos isso como pulsos regulares. O pulsar mais rápido já conhecido, o PSR J1748 2446 AD, gira 43 mil vezes por minuto. 43 mil vezes por minuto. Só para dar uma comparaçãozinha aqui de cunho bastante cotidiano, ouvinte. Isso é mais de 2 vezes mais rápido que um liquidificador doméstico. E a precisão desses pulsos é impressionante. Eles são mais regulares que um relógio atômico, o que faz os astrônomos salivarem com as possibilidades de usar esses pulsos para estudos de tempo e até para a navegação do espaço profundo. E por falar em precisão, essa regularidade foi justamente o que causou um dos maiores frissons da história da astronomia. Quando os primeiros pulsos foram detectados no ano de 1967 por Jocelyn Bell Burnell, o sinal era tão regular que a equipe dela, brincando, chegou a cogitar que pudesse ser um sinal de uma civilização extraterrestre. Chegaram a apelidar a fonte de LGM-1, Little Green Men, os homenzinhos verdes. Imagina só a cena, estar ouvindo Cosmos e captar um bip, 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 tão perfeito. Claro, logo entenderam que era um fenômeno natural, mas o apelido ficou para a história. E esses pulsares não são só relógios precisos, eles também nos mostram outro aspecto bastante bizarro, pois são os campos magnéticos mais fortes de todo o universo conhecido. Todos os objetos desse tipo têm campos magnéticos bilhões ou trilhões de vezes mais fortes que o da Terra. Mas existe uma subclasse, as chamadas magnetares, que levam isso a outro patamar. O campo magnético delas pode ser 1000 vezes mais fortes que o de uma estrela de nêutrons comum. Essas forças são tão intensas que causam verdadeiros terremotos na crosta da estrela. Estrelamotos, como alguns chamam. Essas rupturas liberam rajadas de raios gamas tão poderosas que, mesmo viajando por milhares de anos-luz através das galáxias, podem causar alterações mensuráveis na ionosfera da Terra. É a fúria do magnetismo em uma escala cósmica. E olha só que interessante, há poucos dias mesmo, no dia 12 de março de 2026, saiu um estudo no Science Alert, mostrando que os astrônomos finalmente conseguiram observar um efeito da relatividade geral bem no momento do nascimento de um magnetar. É isso mesmo, Marco. Os pesquisadores estavam estudando uma supernova luminosa, a SN 2024 AFAV, e detectaram um padrão nunca visto antes, um chirp, um sinal que aumenta de frequência com o tempo, na luz da explosão. E a explicação é de cair o queixo. O que eles viram foi a assinatura do nascimento de um magnetar, e esse tal chirp veio de um efeito previsto por Einstein, chamado de precessão Lense-Tiding. Explica isso direito para o nosso ouvinte, Rodrigo. Diz pra gente por que ele é tão fascinante. Vamos lá. Imagina uma estrela de nêutrons girando em uma velocidade absurda, com um campo gravitacional tão intenso que ela literalmente arrasta o espaço-tempo ao seu redor. Esse arrasto faz com que o disco da matéria que está ao redor dela oscile, como se fosse um peão que começa a balançar antes de cair. E essa oscilação produziu aquele padrão de chirp na luz. É a primeira vez que a relatividade geral se mostrou necessária para explicar a mecânica de uma supernova. Então, de certa forma, a gente está, entre aspas, vendo Einstein em ação no berço explosivo de uma estrela de nêutrons. Isso é fantástico. E tem um capítulo recente e fascinante na história dessas estrelas que a gente não pode deixar de fora aqui no CentauriCast. Em 2017, tivemos um fato histórico, a detecção de ondas gravitacionais de fusão de 2 estrelas de nêutrons. Foi a primeira vez que a humanidade, entre aspas, ouviu e viu um fenômeno cósmico desse tipo ao mesmo tempo. Exato. O evento em questão, o GW 170817,
que o Hubble estava ali apontando para o local, observando as consequências. E essa fusão deu origem ao fenômeno chamado kilonova, algo previsto teoricamente há décadas, mas nunca foi observado de forma tão clara. A explosão resultante é uma verdadeira fornalha de criação de elementos pesados. É aí que entra o papel fundamental das estrelas de nêutrons para a nossa própria existência. Essas colisões são uma das principais fontes de elementos pesados no universo, como o ouro, platina e o urânio. A kilonova de 2017 confirmou que esses eventos ejetam essas matérias para o espaço, que depois vão formar novos sistemas estelares, planetas e, quem sabe, por que não, a vida como a gente conhece. É poético, né? O ouro do anel, a platina de uma joia, vieram provavelmente da colisão violenta de duas estrelas de nêutron, em algum lugar distante do cosmos, bilhões de anos atrás. E o telescópio Hubble, em 2020, estudando outra kilonova, mostrou que a emissão no infravermelho próximo era 10 vezes mais brilhante que o previsto. E isso desafiou as teorias sobre o que acontece exatamente após uma explosão curta de raios gama. E é fascinante como a gente estuda isso aqui na Terra também. O Departamento de Energia dos Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, financia pesquisas em astrofísica nuclear, com centros de excelência em universidades, para entender exatamente como a matéria se comporta nessas densidades absurdas. Eles usam supercomputadores para modelar colisões e aceleradores de partículas, como o Jefferson Lab, para estudar a distribuição de nêutrons dos núcleos atômicos e, assim, inferir as propriedades da matéria densa dessas estrelas. E as novidades não param, Marco. No dia 11 de março, saiu um estudo no Archive que está desafiando o que a gente achava que sabia sobre o interior dessas estrelas. Os pesquisadores estão investigando um novo conceito chamado anisotropia de pressão. Anisotropia de pressão. Esses termos técnicos muitas vezes passam batido, mas eu sei, Rodrigo, que você preparou para o nosso ouvinte uma forma tranquila de explicar o termo. Eu vou tentar, Marco. Basicamente, a gente sempre assume que a pressão dentro de uma estrela de nêutrons é igual em todas as direções, como a pressão do ar dentro de um balão. Mas o estudo mostra que por causa dos campos magnéticos ultra fortes e da matéria exótica lá dentro, a pressão pode ser diferente dependendo da direção. Se essa anisotropia existir de uma forma específica, ela pode aumentar a massa máxima que essas estrelas suportam para até 2,4 vezes a massa do Sol, e tornar a estrela 20% mais compacta. Isso significa que talvez a gente precise recalibrar os nossos modelos e, de novo, esse assunto surge aqui no CentauriCast. E o mais legal é que os pesquisadores conseguiram fazer essas simulações sem entrar em conflito com as observações reais do telescópio NICER e dos detectores de ondas gravitacionais LIGO e Virgo. É a teoria conversando com os dados experimentais, ciência de fato acontecendo. Exatamente. E tem mais um estudo de arrepiar, bastante recente inclusive, do dia 12 desse mês de março, que propõe usar as estrelas de nêutrons como detectores de matéria escura. Olha só, matéria escura. Matéria escura, né? Pois é, como assim? Elas são tão densas que conseguiriam ali pescar, absorver, tomar conta dessas partículas fantasmagóricas? A ideia aqui é brilhante. Quando uma estrela de nêutrons nasce, na explosão de uma supernova, a temperatura atinge níveis altíssimos, da ordem de 30 milhões de eletronvolts. Na astronomia de estrelas de nêutrons, muitas vezes a temperatura aparece em eletronvolt, porque nesses ambientes extremos, falar em energia acaba fazendo mais sentido do que usar números gigantes em Kelvin. Como temperatura e energia são conceitos diretamente ligados, dizer que uma estrela está em kV, por exemplo, já indica quanta energia cada partícula carrega ali dentro. E até a faixa de radiação que ela emite, especialmente na faixa de raio-x. É como se a gente conseguisse traduzir o calor em linguagem de física de partículas. Nessas condições extremas, partículas de matéria escura poderiam ser produzidas por um mecanismo chamado freezing, através de interações super fracas com a matéria comum. Uma parte dessas partículas ficaria capturada pela gravidade da estrela. Certo, vê se eu entendi direito. E aí, com o passar do tempo, essas partículas de matéria escura capturadas poderiam se aniquilar dentro da própria estrela, liberando energia e aquecendo-a de dentro para fora, correto? Isso mesmo, Marco. E esse aquecimento tardio poderia ser detectado pelos telescópios.
Se a gente conseguir observar isso, estaremos testando interações de matéria escura com a matéria comum em escala de 10 elevado a menos 70 centímetros quadrados. Algo completamente impossível de se fazer em qualquer laboratório da Terra. Então a gente está falando de um objeto que nasce com uma explosão colossal, é tão denso que distorce a nossa compreensão da matéria, gira mais rápido que um liquidificador caseiro, tem campos magnéticos que varrem a galáxia e funciona também como um relógio cósmico perfeito. Testa a relatividade geral no seu nascimento, pode ter uma pressão interna diferente em cada direção, ainda serve de laboratório para a matéria escura e, de quebra, é uma fábrica de elementos pesados essenciais para a vida. E tudo isso num pacote de tamanho de uma cidade. Eu acho que após esse episódio do CentauriCast vai ter muita gente que vai mudar o seu astro favorito do buraco negro para as estrelas de nêutron, hein, Marco? Isso é um lembrete como o universo é criativo. Ele pega a morte violenta de uma estrela e cria um objeto que é ao mesmo tempo um laboratório de física extrema e um jardineiro cósmico, plantando as sementes para os novos mundos. Dá até para repensar o significado de estranho, não acha? Perfeito, Rodrigo, isso mesmo. E para quem quiser se aprofundar, a NASA tem um instrumento fascinante chamado NICER, citado por nós anteriormente, acoplado à Estação Internacional Espacial. Ele está lá em cima, estudando a composição interna dessas estrelas, tentando desvendar o que realmente existe sobre a superfície desses ecos do universo primitivo. Fica a dica para quem quiser continuar com essa viagem. É impressionante como a ciência consegue aos poucos ir decifrando esses mistérios. O NICER, por exemplo, está medindo com uma precisão incrível o tamanho e a massa de várias estrelas de nêutrons. E isso é fundamental para a gente entender a física que governa o interior delas. É como se a gente estivesse finalmente conseguindo, entre aspas, ver através da crosta desses objetos. E cada descoberta abre um novo leque de perguntas. Ainda não sabemos exatamente como a matéria se comporta no núcleo delas. Será que é uma sopa de quarks livres, por exemplo? Ou ainda mantém alguma estrutura? Essas são questões que a física nuclear e a astrofísica estão tentando responder juntas. E o que nos ajudam a entender não só as estrelas de nêutrons, mas as leis fundamentais do universo. Bom, a gente iniciou nosso papo falando das estrelas de nêutron como primos, entre aspas, dos buracos negros. Mas eu acho que a gente terminou aqui mostrando que, na verdade, elas têm uma personalidade própria e fascinante. Elas são laboratórios cósmicos, faróis milenares, fábricas de ouro e tem um dos fenômenos mais extremos que a natureza pode criar. E o mais legal é que, ao contrário dos buracos negros, a gente pode, entre aspas aqui falando, tocar nela com os nossos instrumentos, por assim dizer. Exatamente, Rodrigo. Elas são um eco que ainda ressoa com força total no universo, nos contando sobre a morte violenta de estrelas e a criação de tudo o que é mais pesado que o ferro. Fica aqui o nosso convite para vocês, ouvintes, olharem para o céu noturno e pensarem que em algum lugar lá em cima existe uma estrela morta do tamanho de uma cidade, como a de São Paulo, girando como um peão e, de quebra, fabricando os materiais dos nossos sonhos mais valiosos. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.